Olha, depois desse ano eu não quero mais saber de Pinóquio por pelo menos uma década. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Pinóquio de Guillermo del Toro, a nova versão do clássico italiano que está sendo lançada pela Netflix. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E vamos lá, round 2 de Pinóquio, de um grande autor de Hollywood em 2022. Nós já tivemos esse ano a versão do Robert Zemeckis diretamente pro Disney Plus, que é um filme que eu achei fraquinho, eu não gostei tanto, eu também não detestei como muitas outras pessoas chutaram ele, né? Eu acho que é um filme que é muito seguro, muito dependente do original, e agora nós temos essa versão em stop motion de animação do Guillermo del Toro, que é radicalmente diferente, não só daquele filme, mas também, acredito eu, da obra base no qual ele é baseado. E olha, o del Toro tá querendo fazer esse filme de Pinóquio há bastante tempo. Desde 2008 o del Toro fala que ele quer muito adaptar as aventuras de Pinóquio do Carlo Collodi, e ele sempre disse que essa era uma das grandes inspirações para ele como artista, especialmente porque ele via muitos paralelos entre o Pinóquio e o Frankenstein da Mary Shelley, que é também outro monstro que ele tá há muito tempo querendo fazer um filme. E desde o início ele queria que fosse stop motion, ele trabalhou com o Mark Gustafson, que seria acreditado como co-diretor do projeto, para tentar tirar esse filme do papel. Por anos esse filme ficou no famoso inferno de desenvolvimento, justamente porque o del Toro precisava de 35 milhões para fazer o stop motion do jeito que ele queria, e nos tempos atuais, infelizmente, stop motion é uma arte muito subestimada, da qual as pessoas não dão tanta atenção, mas foi só em 2018 que a Netflix topou produzir e lançar esse filme do Guillermo del Toro, ou seja, em 2018 a gente teve a confirmação do projeto, e em 2022 a gente está vendo ele acontecer. Então, muito tempo aí de design, artes conceituais e, né, a própria execução da arte do stop motion, que consiste em você tirar uma foto de cada movimento para criar uma sequência de ações. E, né, não que fosse uma surpresa para vocês, mas agora Pinóquio por Guillermo del Toro é sem sombra de dúvida a melhor versão da história que a gente tem em 2022. A trama acompanha o carpinteiro Geppetto, dublado por David Bradley, que entra em depressão após a morte de seu filho Carlo durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Durante uma noite ele reconstrói seu filho através de um boneco de madeira, Pinóquio, que ganha vida graças à magia de uma fada azul e logo atrai a atenção de todos na cidade, inclusive do regime fascista de Benito Mussolini. Olha, eu vou até evitar ficar fazendo comparações desse Pinóquio com o do Robert Zemeckis, porque eles são filmes extremamente diferentes, não só na execução, no visual, mas também na história. O roteiro do Guillermo del Toro e do Patrick McHale é bem mais dark, muito mais sombrio. Ele descarta vários elementos consagrados da história que a gente viu no desenho da Disney, por exemplo, como a Ilha dos Prazeres, as crianças que se transformam em animais, mas ele coloca alguns elementos bem interessantes aqui, como a própria depressão do Geppetto, que é muito mais melancólica, é muito mais triste também de se observar, até porque pela cena em que ele constrói o Pinóquio, ele tá completamente bêbado fazendo aquilo por puro impulso, e também o fato de que o del Toro resolveu situar a história do Pinóquio e aproveitar vários elementos da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que isso torna a história um pouco mais perigosa, levanta umas questões interessantes, como o fato do exército enxergar o Pinóquio, que não pode ser morto, como o exército perfeito, como o molde que toda a juventude fascista italiana precisa adotar para entrar para a guerra. Eu achei isso bem interessante e, pessoalmente, mais interessante, até mais maduro do que o conceito de Ilha dos Prazeres que a gente vê na animação. Eu acho que, inclusive, serve como uma boa metáfora para a indústria da propaganda que atraiu tantos jovens para a guerra naquela época, né? Se a animação falava muito sobre a criança querer ser famosa, sobre o espetáculo, você adicionar essa camada da propaganda militar é um acréscimo muito interessante, bem original, que eu não esperava. Eu só acho que o roteiro dentro dessa linha tem um desvio bem estranho quando o Pinóquio tem a amizade com um menino que faz parte desse exército italiano, que eu achei um pouco corrido, meio mal explorado. Eu acho que tem ali um elemento que você poderia cortar
suportar, até porque ele tá literalmente atrapalhando o desenrolar da jornada do Gepeto, o encontro da baleia que tá meio que segundo plano, mas ainda assim eu acho que é só um pequeno desvio, porque no geral o Guillermo del Toro faz um trabalho muito bom com esse Pinóquio. A ingenuidade do boneco é muito bem mostrado, o trabalho vocal do Gregory Mann é fantástico e toda a catarse dele com o Gepeto mais depressivo é muito bonita de se ver. É bacana também ver o Grilo, dublado pelo Ewan McGregor, tendo essa presença como um personagem que quer ser levado a sério como um escritor, como um gênio literário. Ele tem até uma foto do Arthur Schopenhauer na cabana dele, achei isso um toque muito legal. Ele não aparece tanto quanto eu gostaria, ainda mais em comparação com o Pinóquio do Robert Zemeckis, onde o Grilo é praticamente protagonista, mas ainda assim ele é uma presença muito forte no filme. Mas o que eu mais gosto no filme inteiro é esse recurso sobre a imortalidade do Pinóquio, porque como ele é feito de madeira e ele não pode morrer, o Pinóquio acaba morrendo em alguns momentos do filme, mas aí ele vai parar numa espécie de purgatório, onde tem uns coelhos jogando cartas e uma esfinge gigantesca que parece sair daí do Hellboy do Guillermo del Toro, com aquelas asinhas cheias de olhinhos, né? Aquilo é muito característico do del Toro. Tudo que ele faz nessas cenas onde ele negocia com a morte, ele tem que esperar um tempinho para poder voltar à vida, é muito legal, é algo que me parece 100% da imaginação do Guillermo del Toro. E de novo, o design dessa criatura morte, que é descrita como irmã da Fada Azul, as duas são dubladas pela Tilda Swinton, é sensacional, parece saída do Hellboy, do Labirinto do Fauno. Eu sinto que o Guillermo del Toro criou o design dessas fadas há anos atrás, agora ele finalmente está conseguindo colocá-las ali, é muito legal. Que nos leva, claro, à execução do Pinóquio. Eu sempre fui fã de stop motion, sempre comentei para vocês aqui no canal, mas o trabalho que o Guillermo del Toro e a brilhante equipe de animadores deles fazem aqui é um dos melhores usos dessa tecnologia que eu já vi. Eu nunca vi um stop motion tão fluido, tão realista e tão cheio de detalhes, seja no design dos personagens, locações ou até mesmo na criação de planos, sequências e movimentos de câmera, tão bem feitos que nem nesse Pinóquio. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme num cinema, já que a O2 Play trouxe alguns dos filmes originais da Netflix para algumas sessões em cinemas. Infelizmente não teve Glass Onion, né? E eu recomendo, se você tiver a oportunidade de ver esse filme numa tela grande, porque o resultado é realmente espetacular. A fotografia, né, virtual do filme é muito bonita, é muito bem feita. A trilha sonora do Alexandre Desplat, que costuma trabalhar bastante com o Guillermo del Toro, também é muito bacana, muito original. Eu acho que ele não tem muito capricho para os números musicais, né, que eu acho que as canções evocam uma energia que não está muito presente na execução, né? A gente pode perceber que eles são muito mais simplistas, muito mais diretos, porém o Desplat e o del Toro são muito espertos em apostar na canção Tchau Papá, que ao invés de ser um grande espetacular número com efeitos e fogos, é uma sequência de montagem que mostra o Pinóquio na estrada com o personagem do Christoph Waltz, enquanto o Gepeto tá indo atrás dele. Um dos momentos mais bonitos do filme inteiro, muito bacana. Olha, eu sou uma pessoa que gosta do Guillermo del Toro, principalmente como um executor e criador de criaturas, mas fazia muito tempo que ele não entregava nada que pra mim fosse realmente espetacular. Isso mudou com o Pinóquio dele, que é sem dúvida o melhor filme que ele fez desde Hellboy 2, O Exército Dourado, que é pessoalmente o meu filme preferido dele. Eu acho que esse Pinóquio tem mudanças e adaptações na história que são muito criativas, muito originais de se ver, e o trabalho de stop motion, que né, não preciso nem falar, é sobrenatural de bom. Para Pinóquio de Guillermo del Toro, eu dou uma nota 8. Como eu disse, o filme está tendo uma janela limitada de exibições do cinema, então confira aí na programação da sua cidade para ver se o Pinóquio do del Toro está em cartaz, porque eu absolutamente recomendo. Se não, o filme chega na Netflix no dia 9 de dezembro e depois comentem aí o que vocês acharam e, obviamente, né, façam esses comparativos do Pinóquio do Guillermo del Toro e do Robert Zemeckis. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.